Obrigado a todos. Gostaria de agradecer a enorme disponibilidade que tiveram para estar aqui presentes nesta reunião do Conselho Geral. Nós, se estiverem de acordo, vamos fazer uma publicitação disto para também permitirmos a todos os colegas que tomem contacto com a vossa experiência e com o testemunho que têm para dar destes 50 anos da advocacia. Gostaríamos muito que isto tivesse ocorrido como tínhamos pensado em Mafra, na comemoração do Dia do Advogado, que teria sido um lugar magnífico no âmbito do Convento de Mafra, recordando a sua construção por Dom João V, já deu um romance de José Saramago sobre essa construção, mas infelizmente os tempos tornaram-se tempos de pandemia, tempos de cólera, como citando um livro célebre, e por esse motivo nós tivemos que cancelar essas comemorações e ter apenas a comunicação à distância. Obrigado, doutor. Da vossa saúde nestes tempos complicados. Em qualquer caso, nós não queríamos deixar passar em claro esta educação. Esperamos poder-vos entregar a todos a medalha de inscrição da Ordem dos Advogados, o mais tardar no próximo ano, como todos esperamos. Tivemos ultrapassado esta situação dramática que ocorreu relativamente ao nosso país, mas, antes de tudo, eu gostaria de permitir a todos, que já vi que estiveram a fazerem muito bem, partilhar, neste caso, as vossas experiências relativamente a estas indicações e também transmitir, porque isto, como se disse, vai ser público, e penso que todos os novos jovens colegas, que são muitos mais que eram o vosso tempo e também transmitir, neste caso, o vosso testemunho sobre a experiência que têm sobre a educação, o que acham que mudou, o que é que vimos neste âmbito. Nós temos imunidade total. Neste caso, eu gostaria que todos estivessem de acordo de começar por passar a palavra. Vou referir aqui neste âmbito por ordem alfabética os que estarão presentes. Em primeiro lugar, o colega Dr. Abrão Vicente, que era de em Lisboa, está disponível. Quer-nos dar algum testemunho sobre o que é que quer relatar, sobre a situação da experiência na advocacia e o que pode transmitir aos mais jovens nesta fase? Abrão Vicente. A minha experiência de advogado, tenho bem na memória os 3 processos crimes que foram instaurados no exercício da atividade. E tive o prazer de ter sido patrocinado pela nossa ordem e neste momento permite-me, digamos, homenagear o colega Mira da Silva, que foi um dos advogados que me patrocinou, e, portanto, esses processos deram muito e foram todos arquivados. Aqui está tenho também um orgulho muito grande em receber a Cristina, porque ela representa a conquista de uma luta dia a dia e não a concessão de qualquer benesse. Entendo-a como justa, precisamente por causa disso. Os tempos que se avizinham para o exercício da nossa profissão, designadamente na modalidade de atividade livre e pura, como sempre foi a minha, são difíceis. E vejo que os jovens advogados, neste momento, terão muita dificuldade em se ingrar, principalmente nos grandes centros urbanos, se não tiverem realmente um apoio específico. Portanto, é para eles que vão as minhas últimas palavras, para quem está a poucos dias ou meses de cancelar a inscrição na ordem. No fim de junho, tenciono pôr termo à minha atividade de advogado. Um grande abraço para todos e muita vida ainda pela frente. Boa tarde e obrigado.
Muito obrigado, caro colega. Foi um privilégio para a Ordem tê-lo tido entre os seus membros, que quando terminar a sua inscrição faço tensões de lhe poder entregar, de facto, a medalha de presença pelos 50 anos do exercício da advocacia e, desde já, da nossa parte, a Ordem orgulha-se por ter tido o colega como membro da Ordem durante estes longos já 50 anos. Passaria então ao nosso colega Albérico Lopes, de Mirandela, a quem peço também que dê o seu testemunho sobre estes 50 anos de advocacia e o que podemos transmitir aos colegas mais novos. Muito obrigado. Não está presente o Dr. Albérico Lopes? Está. Não está. Está ali. Tem o som desativado. Pode ativar o som, colega. Como está o seu bastonário? Muito bem, muito obrigado. Espero que o colega também. Também estou bem, seu bastonário. Já está. Até já, filho. Quer então transmitir-nos o seu testemunho e o que pode transmitir da sua experiência da advocacia e o que pode transmitir também aos colegas mais jovens? Estou a ouvir bastante mal. Estava a perguntar-lhe se nos pode transmitir a sua experiência da advocacia e o que podia testemunhar para os colegas mais novos. Sim, senhor, seu bastonário. A minha experiência é de uma experiência de há mais de 50 anos. É uma profissão muito rosa, muito bonita, mas hoje torna-se mais difícil. Hoje a profissão de advogado já não é aquela que eu abracei há tantos anos. Já não é em relação aos colegas, não é em relação aos magistrados e não é em relação ao público em geral, e no caso aos nossos constituintes. Quando eu iniciei esta profissão, era muito rosa, hoje também o é. As pessoas eram educadas, os constituintes eram muito educados para com os seus mandatários, advogados. Os seus juízes tinham um trato muito fino com os advogados. Os seus funcionários tinham um trato muito fino com os mesmos seus advogados. Ou seja, era uma família jurídica. Hoje já nem tanto acontece. Numa comarca pequena, o juiz é como outra pessoa qualquer. Inclusivamente, se for necessário, não é necessário, mas às vezes acontece, tem acontecido, passa um transeunte por um magistrado que o conhece perfeitamente bem e parece que até escarnece. Ou seja, já não há educação. Mas isto parte não só como dos próprios magistrados, que também muitas vezes, já, como é vulgar dizer, já não sabem dar ao respeito. Os clientes já não tratam os seus mandatários como anteriormente. Havendo este afastamento, a justiça já não é uma justiça, digamos, tão pura como era nessa ocasião. Acontece também, e por outro lado, que os diversos operadores judiciários já não têm aquela preparação geral, ética e profissional como tinham aqueles que iniciaram a profissão quando eu iniciei. Não vêm suficientemente preparados das escolas. Inclusivamente do próprio SES também não vêm suficientemente preparados. E diga-se a boa da verdade, são muito novos. Vida. Quando se iniciou
a minha profissão, quando eu iniciei há 50 anos, os magistrados eram magistrados experientes. Não eram magistrados de 25, 26 anos. Tinham também a escola da vida. Hoje não. Hoje os magistrados não têm a escola da vida. Não quer dizer que não sejam pessoas corretas, de forma alguma, mas falta aquela escola da vida. Falta a experiência. Porque para ser bom juiz não basta somente ser culto no direito e acertar as decisões. Falta também aquela qualidade do tal juiz natural, da convivência com as pessoas. Ou seja, os magistrados são muito novos, não têm noção da responsabilidade. Mas também os nossos colegas também são muito novos. E muitas vezes com licenciaturas, como nós sabemos, há pressão. Não são aquelas licenciaturas do 5º ano do meu tempo e dos meus colegas dessa ocasião. Licenciaturas conseguidas na Faculdade de Direito de Lisboa, na Faculdade de Direito de Coimbra, que eu com toda a honra frequentei. Eram professores exímios. Lembramos dos de Coimbra, não do meu tempo. Tinha falecido 2, 3 anos antes. Do professor Manuel Andrade. Do Alberto do Reis. Do Anselmo de Castro. Tantos juristas. Do Ferrer Correia. Jordão Correia. Professores proeminentes. Sabedores. Em Lisboa, a mesma coisa. Professores excepcionais. Hoje não. Hoje qualquer licenciado em Direito leciona Direito numa faculdade. E muitas vezes esse que leciona até precisaria de aprender. Por conseguinte, o direito, a justiça do meu tempo já não é de agora. Era inteiramente diferente. E pela positiva. É assim, Sr. Bastonário. Muito obrigado, caro colega. O que eu tenho a dizer. Pelo testemunho que nos transmitiu neste âmbito. Iria passar então agora ao colega Albertino de Figueiredo, de Lisboa. Não sei se está presente. Não está, não. Penso que não estará, mas não estou a ver. Pode ser este. Já estás? Já estás ligado ou não? Albertino de Figueiredo? Ah, mas só para a primeira está lá o questionário e essa malta toda. Bem, eu vou passar então ao seguinte, uma vez que não vejo, passaria então ao Dr. António Pereira de Almeida, está? Estou aqui, boa tarde a todos. Muito gosto do bastonário e meu livro de colega na Faculdade de Direito, como docentes. O Dr. Pedro Terreira Pescaia, meu amigo, enfim, todos em geral, e colegas que eu estou aqui a ver neste painel, alguns que eu já não vi há muitos anos, queridos amigos, e colegas de curso até, e um grande abraço a todos com muita saudade e amizade e simpatia. Bom, o colega disse algumas coisas importantes e eu queria aqui frisar duas coisas. Uma, porque reparo que ao longo destes anos a qualidade da magistratura, sobretudo das decisões judiciais, no meu entender, tem vindo a causar alguma preocupação. E talvez quem está nas faculdades tenha alguma culpa disso. Não porque os professores atuais sejam menos competentes, como aqui foi dado a entender, porque, enfim, temos o caso até do Sr. Bastonário, que é um ilustre exemplo,
mas porque, para já, o curso é mais curto, os tempos são outros, e a experiência do mestrado é muito menor do que era antigamente, porque antes passavam pelo Ministério Público até chegarem a Lisboa, era um longo percurso. E o que é facto, e nós somos um bocadinho culpados, nós ensinamos na Faculdade o Direito ao nível do direito positivo, das hipóteses, Abel, Bento, Carlos e assim sucessivamente, e de facto o direito é vida. O importante, conforme a Constituição diz, o artigo 202, salvo erro, a função dos tribunais é administrar a justiça em nome do povo e não propriamente aplicar a lei. A lei é um instrumento para o exercício da justiça e é de facto, como o colega aliás recordou, é necessário alguma experiência de vida para saber o que é justo e equitativo. Isso, o problema do técnico de direito, nós advogados, naturalmente somos parciais, tendemos a um lado e do outro, não somos aldrabões, e por isso é que há um advogado do autor, do réu, do arguido, do requerente, e portanto o que acontece é que o direito permite uma grande maleabilidade de interpretação e de aplicação para a procura, no caso do tribunal, da solução mais justa. É evidente que o advogado de um lado e do outro procura puxar, interpretar a lei num certo sentido, a parte contrária noutro sentido, e o juiz tem naturalmente de encontrar, de acordo com a experiência da vida, qual é que é a solução justa e razoável, e nessa altura utilizar o direito como instrumento para alcançar a justiça. Isso, francamente, não acontece. Acho que há decisões, porventura, formalmente corretas e, em termos de hipóteses, porventura, até teriam uma nota elevada, mas são profundamente injustas. Não porque o direito não seja utilizado de uma forma técnica, mas é que o direito não é uma técnica, é uma coisa muito mais complicada. E, portanto, a primeira coisa que eu queria salientar é a nossa culpa, talvez, nessa formação de juristas, que infelizmente não é corrigida pelo SES e talvez ainda seja mais agravada pelo Centro de Estudos Judiciários atual, e depois, naturalmente, a falta de tempo de maturação dos magistrados, e nomeadamente não é só serem assessores de jurídicos, é tempo de maturação na vida concreta para saberem quais é que são, de facto, os grandes interesses em conflito e o que é que está por trás, às vezes, das aparências. Por outro lado, uma coisa que me assusta é a prova testemunhal, ouve-se as pessoas dizerem as maiores mentiras, factos só pode ser um, e uma parte, uma testemunha diz um, outra diz outro, e ninguém vai preso, e de facto eu concordo que para quem não tem experiência de vida, às vezes é muito difícil saber quem está a dizer a verdade e quem está a mentir. Portanto, é um problema não só de conhecimento do direito, mas também de ponderação da prova testemunhal, enfim, e de outra documentação existente. Este é o meu possível contributo aqui para os meus ilustres colegas e amigos e, sobretudo, dar um grande abraço de fraternidade a todos, é o mais importante. Obrigado. Um abraço também a todos. Obrigado. Iríamos então agora passar ao colega António Pires Soares, também nos quer dar o seu testemunho, não sei se está presente. Aqui o testemunho. Não estou a ver que esteja presente. Está ali o Daniel Soares. Sim, mas não há. Então passamos ao colega Brito Lima de Évora, está? Évora também não está. Então, e o colega Campos Lencastre, de Vila Nova de Gaia? Não? Então, o colega Carvalho Rosa, de Lisboa, está? Penso que é aquele António Carvalho. É lá em cima. É lá em cima, sim.
O bastonário, está-me a ouvir bem? Sim, perfeitamente, colega, pode falar. Muito obrigado. Eu não podia estar mais de acordo com o que disseram os meus amigos que se antecederam. Mas queria realçar que a emoção e o orgulho com que recebi a notícia da medalha que celebra já uma longa vida profissional ao serviço da lei e do direito. Obrigado, Ordem dos Advogados. Bem-aja, meu bastonário e ilustre colega. E é tudo. Obrigado, caro colega. É também uma honra para todos nós que tenha estado disponível e fazemos votos que possamos entregar a medalha em muito curto prazo, logo que se ultrapassemos esta situação que infelizmente se abateu no nosso país. Então, iria passar agora ao nosso colega Daniel Soares de Matosinhos, que aliás foi delegado da comarca de Matosinhos e vogal do Conselho Regional. Colega, pode então. Muito boa tarde, meu bastonário. Queria cumprimentá-lo respeitosamente e queria transmitir aos meus colegas que estão neste fórum que tive muito orgulho de, durante 50 anos e não sei quantos mais, fazer parte desta profissão de advogado e, portanto, estou muito orgulhoso. A imagem não tem um microfone lá em baixo para silenciar? Não. E não tem um microfone? Tem um microfone lá em baixo. Depois tem conteúdo. Sem som, não estou a ouvir. Colega, pode falar agora que nós estávamos a ouvir? Devem ter dito para não falar, se calhar. Já não disse, já não está a dizer nada. Bom, colega, muito obrigado por ter aceito estar conosco. Agradeço-lhe imenso, é para mim uma honra poder participar nesta reunião convosco e queria dizer-lhe então que temos esperança de muito em breve lhe podermos dar a medalha relativamente aos 50 anos da advocacia que tão dignamente completou. Iríamos então agora passar ao colega Fernando Guerra Maio, de Lisboa, pergunto se está presente. Não estou a ver. O Fernando está com um problema de saúde. Então lamento imenso. Da voz. E estimo as melhoras, de qualquer forma também temos esperança de entregar a medalha dos 50 anos nessa altura. E o colega... Sr. Bastonário, estou com um problema de saúde, mas fiz tudo para estar presente. Então faz favor, colega. Estou. Sim, pode falar, colega, por favor. Estou. Sim, estou a ouvir. Não sei se estou. Pronto, exatamente. O Dr. Pereira de Almeida, meu particular amigo, tem toda a razão, mas estou em restabelecimento, felizmente. Não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a ouvir perfeitamente, colega. Pronto, senhor. Então eu queria dizer-vos, não podia deixar passar este dia sem lhe agradecer e a todos os que aí estão, alguns dos quais conheço muito bem e a quem mando um abraço muito especial, ter-se lembrado destes colegas. Mas fiz tudo e quis dizer algumas palavras. Ora bem, eu obviamente estou de acordo com praticamente tudo que foi dito. Mas queria acrescentar que estou particularmente... Não estou a ver. Agora não.
Não estou a ver a vossa imagem. Bom, mas espero que me estejam a ouvir. Sim, sim, perfeitamente. Perfeitamente. Pronto. Agora já estou a ver a imagem. Para mim, há todo um passado que realmente, eu, neste momento, revejo com muita saudade. Na verdade, são 3 gerações de advogados. O meu filho também é advogado. Meu pai e meu avô também eram advogados. E, na verdade, há uma certa diferença, o que também é natural, até porque a sociedade mudou. Hoje, os meios audiovisuais são enormes, têm uma potência enorme. E há alguma regulamentação que era necessário fazer na parte em que conflui e muitas vezes contendem com o direito e com a justiça. E era muito importante fazer alguma coisa nesse sentido. Obviamente sem prejuízo da liberdade de imprensa e da liberdade de informação. Depois, parte da minha vida foi agora dedicada ao ensino da deontologia profissional. Agora, deixei de os ver outra vez, espero que estejam a ouvir-me. Vamos a ver. E a ver. Não sei. Bom, eu noto que esta geração tem muito interesse em ser advogados, a esmagadora maioria. Mas tem uma ideia erradíssima, alguns deles, do que é ser advogado. E lá está, os meios audiovisuais contribuem muito para dar às vezes uma ideia errada do que é a nossa profissão. Era importante que a ordem se impusesse e fizesse programas de informação sobre. Eu venho batendo por isto há muitos anos, mas era importante que se batesse pela verdadeira posição do advogado na sociedade. O advogado não é um mero comissário, é muito mais que isso. A posição do advogado não é meramente economicista, nem pode ser. A posição do advogado, o sacrifício de defender os interesses dos outros, às vezes até com a própria vida, tem de ser ainda mais exemplificado e sobressaído. Eu gostava muito que Vossa Excelência conseguisse isso e tem capacidade para o fazer de sobra. Gostava ainda que a geração que vem tenha ainda melhores condições para o exercício da profissão do que tivemos nós, se possível. Depois, gostava de dizer a todos que foi realmente um prazer, com algumas exceções muito raras, mas foi um extraordinário prazer ter contatado com a esmagadora maioria, e isso foram muitos dos nossos ilustres colegas pelo país todo. E vamos a ver, continuo a lutar para ainda ter alguns anos para esse fim. A todos um grande abraço e muitas felicidades e muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço muito grande também. Iríamos então agora passar ao colega Fontes Neves da Covilhã, que foi também membro da delegação da comarca de Covilhã e depois seu presidente. O colega Fontes Neves está presente? Está ali, sim. Desativar do lado lá. Colega, tem que ligar o som.
Tem que ligar o som. Quiseste aqui Pode falar então, colega, obrigado. Estava a cumprimentar inicialmente todos, o Sr. Bastonário e todos os colegas presentes nesta conferência e aqueles que não estão presentes, mas que estão igualmente com 50 anos de advocacia. E para dizer que inscrevi-me na advocacia em 1970, depois de ter passado 7 anos na magistratura judicial. E posso dizer que, tanto na primeira parte, isto é, enquanto magistrado, a vida judicial e a vida judicial entre os advogados e os magistrados e funcionários judiciais era excelente e era uma família, com raríssimos casos, muito raros mesmo, por algum conflito que surgia de quando é vez, mas era de facto de uma família. E quando deixei a magistratura, passei a advogar, e é um salto muito complicado e muito difícil, porque estar na magistratura é estar numa cadeira mais alta, é que manda, e estar na advocacia está sempre na cadeira mais baixa. E o que sucedeu comigo é que, tendo algumas habilitações e alguma experiência como magistrado e com boas classificações, a verdade é que o exercício da advocacia implicou para mim muito trabalho, muita preocupação e principalmente paciência para julgar e apreciar aquilo que os nossos clientes nos transmitiam. Sempre exerci, ao longo dos 50 anos, destes últimos 50 anos, unicamente fiz apenas a minha atividade exclusiva era o exercício da advocacia. Não quero ser chamado de vaidoso, mas orgulho-me de dizer que exerci com a honestidade que me foi possível e mereceu a credibilidade dos meus clientes, que desde há 50 anos ainda tenho os filhos e os netos desses clientes no escritório. Que agora tenho a colaboração do meu filho numa sociedade com mais 3 colegas. Foi um orgulho muito grande o exercício da advocacia, e filo sempre com muito interesse, e tive sempre muita simpatia e perdoa-me a modéstia, a admiração dos magistrados, não só da comarca, como também das instâncias superiores na relação de Coimbra e no Supremo Tribunal, onde em recursos que interpunha ou em recursos que eu era recorrido.
De modo que é com muita satisfação que eu recebo esta homenagem da parte da Ordem dos Advogados, presidida pelo excelentíssimo Sr. Bastonário, e a todos os colegas não posso deixar de lhe dar um abraço por este momento de conversa e de troca de impressões que já tivemos, já ouvi, algumas das quais absolutamente assertivas, e despeço-me com muito obrigado ao Sr. Bastonário e à Ordem dos Advogados em geral. Muito obrigado. Boas tardes a todos. Obrigado, caro colega. Um abraço muito grande. Íamos então passar agora para o colega Franqueira de Sousa de Oeiras. Está presente? Está. Tem que pedir para ativar o som. Colega, pode ligar o som? Colega Franqueira de Sousa. Está aqui o nosso senhor Fátima Maria Pereira, Fernando Carvalho, Franqueira de Sousa. Eu estou a ver pelo número daquele lado. Não tem mais. Vocês conseguem ver agora? Imagem em som, eu tenho de desligar. Tem de desligar. O colega Franqueira de Sousa não está com imagem nem som. Vamos ver então se passamos à frente depois passamos a indicação. Então passávamos ao colega Magalhães Pereira. Está presente? Estou presente. Faz favor então, colega. Pode falar. Exatamente, terceira. Ao lado do Dr. Boa tarde a todos. Meu bastonário, senhores membros do Conselho Geral, queridos colegas, grande prazer convosco neste dia. Sabem que eu adoro ser advogado. Adoro. Sempre quis ser advogado. E fui advogado. Para o seu bastonário em especial, também um abraço. Eu sou muito amigo do seu pai, António Leitão, enfim, amigo. Grandes, quem peço também que lhe estenda os meus cumprimentos. Com muito gosto. E as saudações. Colegas, estes 50 anos passaram num ápice. Passar? Tenho que dizê-lo. Talvez porque a minha advocacia foi... Alguns dos colegas que aqui estão, eu estou a ver alguns, podem testemunhá-lo, muito heterogénea. Muito heterogénea. Eu acho que gostava tanto que tentava fazer tudo um pouco. E normalmente os resultados não eram os melhores. Não eram os melhores. O pode. Eu tenho um feitio muito mercuriano e, portanto, eu gosto das coisas que mexem. As coisas que estão paradas, que estão paralisadas, não têm nada, rigorosamente nada a ver comigo. Esse feitio fez com que eu, ao princípio, me apaixonasse principalmente pela área dos transportes, tudo o que mexe. Então, dediquei muito também ao direito comercial marítimo, onde fiz grandes amizades, o nosso querido e falecido bastonário Mário Raposo, entre outros cultores do direito comercial marítimo. A certa altura fui desafiado para ser, imagina, advogado dos pilotos da TAP, a primeira grande greve dos quadros que houve em Portugal e que terminou numa gloriosa noite, 30 de dezembro, no ano, infelizmente, também do desastre funchal do nosso Presidente da República, então General Ramalho, com entendimento total, e dos quais os atuais pilotos ainda continuam, digo-lhe já, a beneficiar largamente. Também tive uma passagem, não foi tão efêmera assim, na área dos seguros. Tive o orgulho de ser o advogado da primeira companhia de seguros após o fim das nacionalizações da banca e dos seguros, a célebre
Insurance Company foi constituída efetivamente por mim. A certa altura, o Miguel Ortega Costa desafia-me: anda, Luís Sara Galeal, ele está aí, Luís, vais-me ouvir. Vais-me ouvir. Precisamos de um advogado como advogado do Estado. Para quê? Fui logo para o pior sítio, claro, o bom sítio era onde estava o Luís Sara Galeal. Fizemos a Auto-Europa, imaginem. O Luís, como investidor, como advogado dos investidores, da Ford, Volkswagen, eu nunca mais me esquecer desses tempos gloriosos das negociações do Ministério do professor Cavaco Silva, onde o Miguel Ortega Costa era secretário de Estado de Comércio Externo. Foi uma passagem, essa sim, relativamente, mas da qual guardo excelentes recordações. E foi assim. Aí dei um certo jeitinho na economia que de facto me deu orgulho e muito prazer. Hoje tenho uma advocacia muito mais calma, a minha filha também é advogada, está efetivamente à frente da Sociedade de Advogados da Magalhães Pereira Associados, com muita competência, e eu trabalho mais e trabalho fundamentalmente na área do estudo. Estou dedico-me basicamente neste momento ao estudo. A minha advocacia ativa está neste momento muito mais adoçada pelo passar do tempo e pela experiência que nos marca para sempre. E por isso, colegas, não vos ocupo mais tempo. É de facto um gosto estar no meio de vós. Quero que todos recebam um abraço deste advogado. Muito obrigado. Muito obrigado, colega. Um abraço muito grande também. Passamos agora então ao colega João Nunes Azevedo Neves, que foi, além de vogal tesoureiro do Conselho Regional de Lisboa e também do Conselho Geral, membro do Conselho Geral da SEPAS e membro do Conselho Superior, que também me escreveu uma mensagem de agradecimento, que eu também queria agradecer, e a colega então tem a palavra, por favor. Está em baixo. Está em baixo. É Neves assim também. Mas não está. Mas está sem imagens nem som. Esteve e não está. Pronto, então, sendo assim, iríamos passar. Isto é só quando for falar. Não conseguimos passar ao colega. Iríamos passar então ao colega Joaquim Sousa Pereira, de Vila do Conde, também foi vogal do Conselho de Odontologia do Porto entre 2002 e 2007. Colega Sousa Pereira, está? Joaquim Sousa Pereira, não vejo. Também não está. O colega Jorge de Abreu, também foi vogal do Conselho Geral de Lisboa e presidente do Instituto das Sociedades de Advogados, e foi vogal do Conselho Superior em 2005 e 2007. Colega, pode falar? Boa tarde a todos, estão-me a ver e a ouvir? Perfeitamente. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos ao Sr. Bastonário por esta iniciativa e queria saudar também os outros membros do Conselho Geral que estão presentes, e é com muita honra e prazer que eu estou aqui para manifestar a minha ligação forte à Ordem, de um advogado dos tais 50 anos, mas que continua a advogar, e queria ainda também saudar todos os meus colegas de curso e amigos próximos, alguns deles muito próximos, que aqui estão presentes, o António Pereira de Almeida, o Manuel Barrocas, o Luís Sara Galeal, o José Luís Magalhães Pereira contemporâneo, o Osvaldo Gomes, Manuel Barrocas, o Fernando Guerra Maio, que já não via há bastante tempo, e queria dizer só duas ou três coisas. Resumir impressões dos últimos 50 anos podia demorar 50 meses, 50 semanas, 50 dias, 50 horas, 50 minutos e 50 segundos. Eu vou pedir um pouco mais do que os 50 segundos para não sobrecarregar e queria fazer uma primeira observação, que é o seguinte. Eu não gosto muito de falar do passado, prefiro falar do futuro. E esta quarentena está-nos a preparar ou para os próximos 50 anos, ou pelo menos para os próximos 5 anos. Porque temos tempo para meditar, para repousar, para ter encontros de amigos como este, e portanto temos que ter aqui uma zona de algum otimismo para o futuro, apesar das grandes dificuldades que atravessamos. Depois todos os colegas falaram um pouco da magistratura, de um certo mal-estar por uma eventual degradação da justiça,
e de funcionamento de tribunais, etc. Mas é preciso não esquecer, quando todos nós nos inscrevemos na Ordem, há 50 anos, havia cerca de 3 mil advogados, julgo até que não chegava a isso. E agora há perto de 50 mil. Portanto, tudo isto mudou. Mudaram as práticas, mudaram os magistrados, mudaram a quantidade de pessoas. De antes era de facto uma família, mas que éramos 20 mil, éramos 2 mil, éramos 3 mil, e os magistrados conhecíamos quase todos, se realmente nos dedicássemos regularmente à atividade da litigância e dos tribunais. Depois queria também aqui realçar o grande prazer que me deu a experiência que tive na Ordem dos Advogados em 3 funções que ocupei. Primeiro, no Conselho Distrital, nos tempos do bastonário Osório de Castro, de quem fui e sou muito amigo. Depois, como presidente do Instituto das Sociedades de Advogados, debaixo do bastonário José Miguel Júdice, que me deu um enorme prazer trabalhar com uma equipa notável de colegas, onde corremos cada área onde cada um se situava para fazer as nossas reuniões, e finalmente no Conselho Superior do bastonário do bastonário Rogério Alves. Quando foi do Instituto das Sociedades de Advogados, era bastonário, quem eu considero um grande bastonário e também um amigo, o José Miguel Júdice. Depois, queria dar também aqui uma pequena nota do que me impressionou na minha formação, a oportunidade que tive de fazer parte dos júris dos exames do Conselho Superior do Conselho do Conselho do SES, do Centro de Estudos Judiciários, que convidavam sempre a Ordem para nomear um advogado para ser membro do júri. Havia um Conselheiro do Supremo, um desembargador da relação, um juiz de primeira instância, alguém do Ministério Público e um advogado. E tive a oportunidade de apreciar a altíssima qualidade de muitos dos candidatos, que depois via encontrar também em tribunais, e, portanto, houve coisas que possivelmente, devido ao número, deixaram de ter as características que tinham há 50 anos, mas houve outras, e de alguma experiência que tenho em tribunais, com que me tenho impressionado, que é a qualidade de muitos dos magistrados e de muitos dos jovens magistrados que nos encontramos, com quem nos encontramos com uma regularidade, embora escassa, oxalá fosse mais, mas que eu não queria deixar de realçar. E, portanto, da profissão, evidentemente que não falo, cada um tem a sua, queria também só dar uma última nota, que é desejar a todos uma boa saída desta fase. Agora não posso falar, não posso interromper, não é? E olhar para o futuro com bonomia, boa esperança e também com a convicção de que há um momento para cada coisa e, portanto, não podemos também refugiar-nos só num certo saudosismo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço também, caro colega, muito obrigado. Nós tínhamos então agora, iríamos ter o doutor Jorge Leitão, do Escritório de Lisboa, que está presente. Pois parece que ele está a tentar entrar, mas ainda não conseguiu. Vamos então passar ao colega José Lopes Ribeiro, de Viseu. Está presente? Tá? Sim? Tá? Então. Tá? Pode falar, colega? Tá? Sim? Tá? Sim. Pode falar. Pode falar, colega. Já me ouvem ou não? Estou a ouvir. É João Azevedo Neves. O colega João Azevedo Neves, depois não estamos a ouvi-lo agora. Não pode ligar a câmara, que estamos sem imagem. É que eu não... Tá? Conseguem ouvir-me ou não? É que eu tive aqui um problema. Então posso fazer uma pequena intervenção ou não? Com certeza, por favor, colega. Como? Faz favor de falar. Bom, eu, em primeiro lugar, é cumprimentar todos os colegas presentes, dos quais sou amigo de muitos e trabalhei com praticamente todos,
ao longo deste meu longo percurso de advogado, exclusivamente dedicado à ordem. Como o Sr. Bastonário disse logo de início, tive imensos cargos na Ordem dos Advogados, sempre com grande prazer, grande alegria. Perdi uma eleição com o Zé Manuel Galvão Teles, outra com o Zé Bério Jardim, o que se tivesse ganho faria 26 anos de quadros na Ordem dos Advogados. É, portanto, com grande orgulho que eu participo de uma cerimónia promovida pelo Sr. Bastonário e pelos Conselhos Geral da nossa Ordem, não só pelo prazer de encontrar e sentir que estou vivo, mas de encontrar muitos amigos com quem trabalhei ao longo da vida, com quem senti que valia a pena ser advogado, pela sua dignidade, pela sua presença, pelo que aprendi com todos eles. Tive como patrono um homem que era um advogado excepcional, que era o Dr. José Maria Galvão Teles, que me obrigou, entre comas, a libertar-me cedo e fundar o meu escritório ainda como candidato à advocacia, por isso eu comecei a exercer mais cedo. Porquê? Porque tudo o que ele via e que eu via trabalhado pelo Dr. José Maria Galvão Teles era estratosférico. E, portanto, não era para quem começava o início da advocacia. O que me forçou, portanto, a ir para o escritório de um amigo, onde estava também uns tempos, de manhã estava no outro, que era o Dr. Joaquim Azevedo e Silva, que foi um grande tribuno e um grande advogado, para perceber o papel selado do dia a dia. Bom, no meio disto tudo abri o meu escritório e assim comecei toda a minha vida profissional. Essa minha vida profissional, nunca me esqueço, estava calmamente sentado quando recebo um telefonema do Dr. Mário Raposo para me candidatar pela primeira vez ao Conselho Distrital de Ordem dos Advogados, o que fiz e ganhámos com grande prazer, e assim iniciei toda essa minha dedicação à Ordem dos Advogados, com uma agravante de ser, de alguns quadros, ser humano novo, o que conjugava ser também tesoureiro, que é uma coisa que eu odeio, que é eu ter que olhar para os números e estar a ver números e ter que trabalhar, uma coisa diabólica. No entanto, o prazer que eu tive em estar na Ordem fez-me sentir outra vez, com o anterior bastonário e com o seu bastonário, que vale outra vez a pena voltar a ligarmos à Ordem. Eu senti todo aquele vazio que houve no período, que não vou referir os nomes, mas todos sabem, e reconheço que, iniciado pelo Dr. Figueiredo e agora com o seu bastonário, neste momento atual, nós voltamos a ter toda a dignidade que se impõe à Ordem dos Advogados. E porquê é que se impõe à Ordem dos Advogados? Porque a Ordem dos Advogados tem que ser um exemplo, tem que ser um baluarte junto de todos e principalmente junto dos jovens advogados, para perceberem, não é que haja o controle, porque não é o controle que nunca existiu na Ordem dos Advogados. Há um estigma de dignidade, de benefício pela profissão, de dedicação aos outros e, acima de tudo, de seriedade e de serenidade e de respeito por todos aqueles que nos lidam e os juízes. Muitas vezes os juízes não nos compreendem muito bem. Eu também nunca foi muito fácil com os juízes, o que fez com que tivesse 2 processos crimes por injúria à magistratura, de que fui absolvido, e que o bastonário então teve a gentileza de entender que a Ordem também se devia intervir no processo, dada a indignidade das acusações que eram feitas. Como é evidente, fui absolvido nos 2 processos, um dos meus advogados brilhantes nessa altura, José Magalhães e Silva, todos conhecem como ilustre penalista, exatamente porque pela preocupação que eu sempre tive de nunca abdicar da defesa dos interesses que me eram confiados. E, portanto, eu nunca me calei perante um juiz, sem nunca ter sido ofensivo nem indigno, mas nunca me calei quando sentia que qualquer juiz tentava, direto ou indiretamente, espezinhar ou atropelar os direitos que me cabiam. Eu disso sinto que é uma das coisas que nós todos temos que ensinar aos mais jovens, porque às vezes me custa encontrar um jovenzito advogado no tribunal, que todos nós já fomos, e muitas vezes sinto os gatos de sapato do próprio juiz. O juiz faz o que quer deles, não estou a falar quando estão comigo, mas estou às naquelas diligências, em que estão várias sequências, em que vamos todos para o gabinete do juiz, e isso faz muita tristeza, porque quase que é a noção do juiz a querer mostrar que é muito importante e que o advogado não vale nada. E isso eu não me calo, e lembro numa sessão dessas, em que o jovem advogado estava a ser injuriado pelo juiz, eu intervi, pedi certidão para participar com o Conselho Superior da Magistratura, quer do que o advogado do juiz disse, e o juiz disse, eu sou não acabei, porque agora também quero participar do colega, porque um colega que não soube defender das injúrias que estavam a ser praticadas sobre ele e indiretamente sobre a classe, também merece que se participe para o Conselho Disciplinar
o seu incumprimento dos deveres deontológicos que assistem à obrigação de intervenção de cada advogado. Isso muito criou-se ali um sururu, o juiz a pedir desculpa, o advogado, o jovem advogado, esse não falou nunca mesmo, calou-se que nem um rato, e tudo na presença do cliente dele, não o meu, porque eu estava sozinho com poderes especiais. Tudo isto faz com que eu entenda que valeram a pena estes meus 52 anos de profissão, valeram a pena porque o exerci sempre com a preocupação de poder colaborar como advogado, ajudando outros, e isso fez muito também que eu me dedicasse à vida participativa em termos sociais e fui presidente de instituições de solidariedade, nomeadamente os Amigos do Hospital Santa Maria, não sendo médico, eu fiz a presidente, sem ganhar nunca com questão, mas sempre com prazer, que me ensinou a advocacia de poder colaborar e ajudar os outros. Portanto, Sr. Bastonário, estou-lhe eternamente grato, não por fazer 50 anos, que isso compete-me a mim fazê-los, mas por se ter lembrado hoje de fazer esta possibilidade de todos participarmos, de todos colaborarmos, de todos darmos um pouco das nossas experiências e, acima de tudo, de podermos abraçar os amigos que alguns estão presentes de longa data e que intervieram connosco em muitas lutas, em muitas batalhas, em muitos atos de grande dignidade. Muito obrigado, Sr. Bastonário, e muito obrigado a todos os colegas presentes. Obrigado, caro colega, foi também uma honra para nós, um abraço muito grande. E iríamos então agora passar ao colega Jorge Leitão, não sei se já conseguiu entrar. Sim, veja sim. José Leitão, deixa eu ver. O José Leitão. José Leitão? José Leitão, se quiser, está aqui. Jorge Leitão. Jorge Leitão. Pode ser. Pode ser. José Leitão. É José Leitão. Esse já está mal escrito. Pode ser. José Jorge Leitão. José Jorge Leitão. José? José Jorge Leitão. Mas o nome profissional é Jorge Leitão. Eu tenho que ativar. Colega, tem que ativar o microfone. Não se está a ouvir. Agora não, deixa o teu aberto, não sou. Ainda não sou. Já está com som. Faz favor. Colega, pode falar. Obrigado. Pronto, eu só queria agradecer ao Sr. Bastonário a ordem lembrar-se de nós agora. E, enfim, estou muito feliz por ver aqui muitos colegas que conheço. Eu não vou, enfim, falar em nomes porque depois há alguns que eu vejo as caras, mas já não recordo os nomes. Mas estou a ver aqui assim muito bem centrado o Abraham Vicente, a quem daqui saúdo, e saúdo todos com muita alegria, desejando a todos muita saúde e felicidades. Muito obrigado, caro colega. Um abraço muito grande também. O colega José Lopes Ribeiro, de Viseu, está presente? Não estou a ver. Não. Parece que não está. Então iria passar agora ao colega José Osvaldo Gomes. Meu querido amigo. O doutor Osvaldo Gomes tem estado aí desde o Lá em início. cima, Está lá em cima. Está lá em cima mesmo. Sim. Boa tarde. Doutor Osvaldo. Estão-me a ouvir? Perfeitamente, doutor Osvaldo Gomes. Bem-vindo. É um gosto revê-lo. Muito obrigado. Sr. Bastonário, apresento-lhe cordiais cumprimentos extensivos aos membros do Conselho Geral e um grande abraço aos meus jovens colegas presentes nesta conferência. Para eles, permitia-me recordar-lhes o seguinte: um grande ator norte-americano, Michael Caine, com os seus 80 anos, foi entrevistado e perguntaram-lhe como se sente a envelhecer. Respondeu: considerando outra alternativa, sinto-me fantástico. Meus caros colegas, sintam-se fantásticos.
E já que o Sr. Bastonário também me solicitou uma palavra àqueles que iniciam a profissão ou estão nos seus primórdios, permitia-lhes transmitir a grande lição que o meu avô paterno me deu quando lhe apresentei no ano de 1970 a cédula profissional. Perguntou-me ele: sabes que há um único lugar em que o sucesso está antes do trabalho? Disse-lhe da minha ignorância e ele respondeu: é no dicionário. Na vida primeiro está a fé, acreditar, depois o trabalho e só depois o sucesso. Meus caros jovens colegas que estão no início da profissão, não se esqueçam que antes de tudo está a fé e o trabalho. Um grande abraço para todos. Obrigado, Dr. João Gomes. Um grande abraço também. Iria passar então agora ao Dr. Luís Neiva Santos. Tem um enorme currículo, foi vogal do Conselho Regional do Porto, membro da Conferência. Sim, sim. E vogal do Conselho Geral e presidente do Conselho Geral do Porto e vogal do Conselho Superior e depois vice-presidente do Conselho Superior. O Sr. Doutor tem uma ligação à ordem enorme e gostaríamos também de ouvir o seu testemunho. Vamos ouvir agora? Sim, estamos a ouvir agora. Muito obrigado. Meus queridos colegas, a todos, e em particular ao Sr. Bastonário, que nos representa a todos e preside esta reunião, muito obrigado por me terem convidado e por estar aqui junto dos meus colegas. Queria apenas dizer uma coisa muito simples, mas se a souber dizer, carregada de sentido, e que vem de uma pequena reflexão que me acudiu hoje de manhã, quando, refletindo nestes 50 anos de advogado, eu me interrogava como foi o início disto mesmo. E agora, num tempo que é já quase de jubilação, tem graça, e era isso que queria transmitir, voltar ao princípio para lhe dizer como eu interpretei, como fiz e como se aconteceu tudo ao longo destes 50 anos. É muito simples contar e deixem-me dizer assim. Eu sempre pensei que queria ser médico e que médico era o que eu iria ser, porque tinha médicos na família, vários, e gostava muito da profissão, como ainda hoje gosto, e às vezes até tenho pena do médico que não fui. Mas também tinha advogado na família, um tio meu, irmão da minha mãe, que era advogado em Barcelos. Eu era do Porto, a minha mãe tinha casado para o Porto. E um dia, quando eu já estava a frequentar o sexto ano na linha F para seguir medicina, o meu pai, que era comerciante no Porto, tinha interrogado o meu tio, advogado, para efeito de ele o esclarecer e questionar com ele determinado negócio que tinha a fazer ou que ia fazer dali a dias com o armazém e o estabelecimento que tinha com o meu avô, o pai dele. E então o meu pai, dias depois, sem saber que tinha escrito o meu tio advogado, chamou-me e disse: olha, interroguei o teu tio Martinho sobre este negócio que vou fazer com o armazém aqui do Porto, e ele respondeu-me com esta carta que te dou a ler, para tu veres que bem que isto é, que bem que isto está escrito e que importante é a gente ter quem nos aconselhe. Eu li aquela carta e nesse dia, embora não estivesse nada desagradado com o futuro que preparava em medicina, mas achei que devia mudar, porque achei admirável que numa só carta e a propósito de uma consulta, o advogado pudesse ser, e portanto o advogado pelo futuro viesse a ser e fui, o advogado pudesse ser a um só tempo aquele que a pedido vai por missão e ajuda a decidir um destino, ponto número 1, a reflexão cuidadosa sobre o assunto que lhe era posto,
e depois a excelência literária da carta, onde me recorda que terminava a dizer: e digo ao notário que tenha grande cuidado com o texto da escritura, porque os documentos fazem-se não para dar lugar a conflitos, mas para desfazer a dúvidas as mais diversas. E assim terminava, e com isso eu fiz-me advogado, porque entendi que, como lhe digo, nestas 3 vertentes transmitidas na carta do meu tio, estava a excelência de uma profissão que eu logo nessa noite dizia que seguia, muito embora tivesse de perder um ano, porque já ia adiantado no 6º ano de Ciências. Ir a convite e por missão, ser cuidadoso no conselho que se dava e sabedor no saber que se transmitia, e ainda por cima sabê-lo escrever e pôr em palavras como aquela carta vinha redigida. Hoje, que vão passados 50 anos em que eu mudei de profissão, a que queria ter e que sempre tinha querido ter para outra, que afinal foi esta, dão-me a maior tranquilidade, e a tranquilidade no que tive de profissão na barra, no que tive de reflexão e de pensamento escrito e de discurso escrito no escritório, e também do concurso, que não foi muito, mas foi grande, deixem-me dizer assim, a essa casa onde tanto gostei de dar o concurso da reflexão séria, profunda e legal. Muito obrigado a todos. Esta mensagem de reconciliação com os 50 anos de profissão que afinal acabei por escolher. Muito obrigado a todos e muito obrigado a essa casa que tão gostosamente servi e ao Sr. Bastonário, que a todos nos representa. Muito obrigado. Muito obrigado, caro colega. Um abraço muito grande também. Então, iríamos agora passar ao colega Luís Taraga Leal, que foi, na ordem, membro da Comissão das Relações Internacionais, vogal do Conselho Regional de Lisboa e membro da Comissão de Legislação e vice-presidente do Conselho Geral. O colega está presente? Está, doutor Sara Galeal, Luís Sara Galeal. Está aí embaixo, está no meio. Terceira fila. Exatamente. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir perfeitamente, colega. Pode falar. Ora, muito boa tarde. Primeiro, os meus agradecimentos ao Sr. Bastonário pela organização desta nossa celebração, embora por videoconferência, sinal dos tempos. Agradecimento também extensível a todos os membros do Conselho Geral presentes. Certamente não me levarão a mal se eu enviar um abraço muito especial aos meus colegas de curso da Faculdade de Direito, tantos que hoje aqui reencontrei, e a alguns colegas com quem me cruzei, muitos, na minha vida profissional. Já muito foi dito sobre a função do advogado. Eu, portanto, iria fazer a minha intervenção numa evocação da minha ligação à Ordem e da minha ligação aos bastonários com quem tive o privilégio de trabalhar. Eu recordo que a minha primeira cédula foi, aliás, assinada pelo bastonário à altura, Pedro Pita. Uns anos depois, fui convidado pelo bastonário Ângelo Almeida Ribeiro para integrar a comissão executiva do primeiro Congresso da Ordem dos Advogados, realizado em circunstâncias extremamente difíceis, ainda antes de 1974. Com o bastonário Mário Raposo, tive a oportunidade de lançar o que ele considerava muito importante, era uma comissão de relações internacionais que estabelecesse pontes para os diversos ordens de advogados na Europa, que até então praticamente não tínhamos relações. Mais tarde, com o Dr. Carlos Lima, integrei o Conselho Distrital, também presidido pelo nosso saudoso colega Fernando Correia Afonso. E nessa qualidade tive a oportunidade de participar ativamente na preparação do primeiro Estatuto da Ordem dos Advogados, que fez a migração certamente se recordarão, do
título 5º do mandato judicial, que fazia parte do estatuto judiciário. Com o nosso bastonário José Manuel Coelho Ribeiro, integrei pela primeira vez o Conselho Geral e, por designação dele, trabalhei ativamente. 5 às 5h30. Trabalhei ativamente. Eu fiquei de levar aí o carro hoje, se calhar não consigo. Da primeira lei das sociedades de advogados. Pá, não sei, estou aqui numa teleconferência e isto está um bocado atrasado. Finalmente. Mas amanhã, se calhar, vocês de manhã... Finalmente, com o bastonário Osório de Castro, voltei a integrar o Conselho Geral, nessa altura como vice-presidente, e tenho de todos estes bastonários uma afetuosa recordação e um grande prestígio ter trabalhado com eles. Como muitos dos meus colegas já disseram, passaram 50 anos. Passaram rápido, demasiado rápido, e nem sempre nos apercebemos que estava a passar tão rápido. Mas hoje, 50 anos depois, em que fui advogado, exclusivamente advogado, que nunca quis ser outra coisa senão advogado, deixo aqui o meu testemunho de que encaro os próximos anos, não sei se 50, mas encaro os próximos anos de profissão com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho e talvez com as mesmas ilusões com que comecei há 50 anos atrás. E não seria justo se não invocasse aqui também o meu patrono, com quem comecei a trabalhar mesmo antes de me licenciar em Direito, o António Maria Pereira, que anos depois me fez sócio do que terá sido uma das primeiras sociedades de advogados. A todos os colegas, o meu forte e caloroso e afetuoso abraço. Muito obrigado. Obrigado, caro colega. Um abraço muito grande também. Iríamos agora passar ao colega Madeira Lopes de Santarém, que também foi membro da delegação da comarca de Santarém e seu presidente, vogal do Conselho Distrital de Évora e também seu vice-presidente e vogal do Conselho Superior no triênio 2011-2013. Colega, está presente? Sim, sim. A minha primeira saudação é para o Sr. Bastonário e para os membros do Conselho Geral que estão presentes e também para a equipa de funcionários que está a dar apoio, certamente, apoio técnico a que fosse possível esta iniciativa. Eu limitava-me a dar 2 conselhos. Um aos colegas que comigo estão a fazer 50 anos. Não desistam de trabalhar. Não desistam enquanto puderem, seja na advocacia, seja em qualquer coisa. A ocupação do tempo é importante e evita a depressão. Aos jovens, aos novos, seguia uma máxima da minha República de Coimbra para a questão, que tinha uma frase na parede que dizia assim: não nos deem conselhos, sabemos fazer as neiras sozinhos. Abraço solidário a todos os colegas. Muito obrigado. Obrigado, caro colega. Um bom conselho esse, neste caso aqui, e que ficamos com a indicação. Depois agora temos o colega Manuel Coelho da Mota, que também foi vogal do Conselho Regional de Lisboa e vogal do Conselho Superior e membro do Instituto dos Advogados da Empresa. Está presente? Colega Manuel Coelho da Mota. Está a ouvir ou não? Estou a ouvir agora, sim senhor. Faz favor, colega. Viva o Sr. Bastonário, os meus cumprimentos para o Sr. Bastonário e para os colegas do Conselho Geral. Um abraço amigo para todos os outros que estão presentes. Comemorar 50 anos não é para todos os dias. Apesar dos meus 80 anos de idade, cá vou aguentando isto firmemente, deslocando-me ao escritório. Não é o caso de hoje, porque estou mais ou menos confinado em casa. Gostaria de lhes dizer que optei por isto aos 11 anos de idade. O meu pai morreu quando eu tinha 11 ou 12 anos, era advogado em Penafiel, tinha sido perseguido pelo antigo regime, esteve deportado, e quando ele morreu aos 11 anos eu passei a ser o filho do doutor. E portanto, olha, passei a ser o filho do doutor, também quis ser doutor como ele naquela terra,
acabei por me licenciar, por fazer esta opção. Tem sido para mim uma profissão dedicada, é quase como um sacerdócio. A minha mulher e os meus filhos queixavam-se quando eram, enfim, aqui há uns anos atrás, que eu dedicava menos tempo à família e mais ao escritório e aos afazeres da profissão, mas não estou arrependido e continuo no dia a dia a levantar-me cedo e a deitar-me cedo e a ler o Código de Processo Civil e as alterações que vão surgindo, se não é diariamente, enfim, com esta diarreia legislativa que nós todos vamos gramando no dia a dia. Aos novos, o que eu gostaria de lhes dizer é que não percam a confiança e andem para a frente, porque a vida merece ser vivida. Um abraço para todos, com grande amizade, e cá estaremos daqui a muitos mais anos para comemorar os 75. Um grande abraço. Muito obrigado, caro colega. Marcamos encontro para essa altura. E então iríamos passar agora ao colega Manuel Marques Oliveira. Está presente, do Porto. Boa tarde, estão-me a ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Pronto. Boa tarde. Os comentários sobre a situação atual da advocacia e sobre a sua evolução tenho que a deixar para os colegas ilustres, colegas advogados de barra, porque têm uma vivência que eu não tenho nesse aspecto. Queria apenas dar uma palavra de reconhecimento ao Sr. Bastonário e ilustre colega por não ter deixado passar, apesar das dificuldades atuais, a distinção que fez de todos os colegas que hoje completam os 50 anos de advocacia. E quero mandar um forte abraço a todos os colegas presentes, e especialmente àqueles que, como eu, andaram pelos gerais da Universidade de Coimbra entre os anos de 63 e 68. Um grande abraço a todos e bem-ajam. Muito obrigado, caro colega. Um abraço muito grande também. Iríamos agora passar ao colega Manuel Pereira Barrocas, que foi também presidente, ou submembro da Comissão de Relações Internacionais da Ordem. O colega está presente. Sr. Bastonário e todos os ilustres colegas, quero apresentar-lhe os meus melhores cumprimentos e extensivos aos membros do Conselho Geral presentes. A todos os colegas um grande abraço, muitos deles foram meus colegas de curso, aqui já foi referido. Vi muita coisa a dizer durante 50 anos de exercício da profissão em todos os ângulos da vida das pessoas, mas queria apenas referir aqui 2 ou 3 apontamentos. O primeiro foi a minha ligação à Ordem dos Advogados, no período em que foi bastonário o meu queridíssimo amigo, Dr. José Manuel Coelho Ribeiro. Tive a honra de, conjuntamente com ele, representar por várias vezes a Ordem no comissão, como membro da Comissão de Relações Internacionais da Ordem, como representante desta no Conselho Consultativo da Barreau Européenne, que era um organismo, não sei se ainda existe, da Comunidade Europeia ou da Comissão Europeia, na altura, sob a sua orientação, que, no fundo, coordenava a profissão de advogado nos países membros. Foi uma experiência extraordinária, excepcional, porque a profissão estava a ganhar raízes internacionais que foram inesquecíveis. Deram origem a uma diretiva todos conhecida e depois, mais tarde, também um regulamento que ainda regula a nossa profissão dentro da União Europeia. 2 ou 3, seria quase repetir aquilo que toda a gente sabe. Qual é a impressão mais extraordinária que se pode ter no exercício desta profissão? Toda a gente sabe e diz que é a liberdade. Ela é efetivamente extraordinária e impressionante como é que se consegue, no meio de tantos deveres que nos vinculam perante a comunidade, os clientes, os colegas, a ordem, todos, e ainda assim temos liberdade. É que sem ela a profissão não existiria. Ela é a liberdade. É o sinónimo e a bandeira da liberdade. Não há nenhuma como a nossa. Eu percorri durante o exercício da minha profissão inúmeros países, em alguns deles desempenhando funções em instituições internacionais ligadas à profissão.
A profissão é igual em todos os países do mundo. Nós não somos melhor nem pior que os advogados dos outros países. Temos uma cultura diferente, como eles têm relativamente à nossa, mas no fundo somos todos muito parecidos. E a consagração, o tributo, o exercício da liberdade é comum a todos nós. No que respeita às relações com os juízes e o que era a nossa profissão há 40 anos atrás, isto passou-se mais ou menos há 40 anos, eu tenho uma experiência extraordinária que se pode comparar hoje com o que se passa na magistratura. Eu, felizmente ou infelizmente, já não vou muito a tribunais, mas com colegas de escritório conheço qual é o ambiente que se passa, não só nas relações entre advogados e juízes, mas também quanto à sua capacidade técnica e tempo para estudar os processos e preferir sentenças que sejam tecnicamente corretas e que tenham, mesmo que não sejam completamente justas, mas que tenham um sentido lógico, capaz de conduzir a um sinal de justiça. Lembro-me perfeitamente de a confissão de um distintíssimo juiz da primeira instância da comarca de Lisboa. Eu era advogado num processo de direito marítimo, complicado, sem dúvida nenhuma, e que me disse que necessitou de 30 dias para estudar a sentença, para dar a sentença. E não fez mais nada durante esses 30 dias, a não ser alguns pequenos despachos nos processos que lhe eram colocados em cima da secretária. Ora, isto hoje era completamente impossível. Qual é o juiz normal, corrente, que dispõe de 30 dias para estudar um processo, dar uma sentença extraordinária, magnífica, de uma profundidade e de um sentido fantástico, admirável? Qual é o juiz hoje que disporia de 30 dias para poder fazer o estudo de um processo com esta envergadura, com esta complexidade? Nenhum, eu acredito que nenhum. Uma das maiores dificuldades no exercício da profissão que encontro relativamente ao tempo em que iniciei há 50 anos tem a ver com os jovens. Hoje, sem dúvida nenhuma, a possibilidade dos jovens se integrarem na profissão é mais difícil do que era naquela altura. É evidente que hoje há mais portas de entrada, porque há mais escritórios de advogados, escritórios maiores, tudo isso, mas a possibilidade de se integrar apenas ou sobretudo com o esforço individual, hoje é mais difícil do que era então. É o que tenho a dizer, um grande abraço para todos, muito haveria que dizer aqui, mas não há tempo nem paciência de vossas excelências. Um grande abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, caro colega, um abraço muito grande também. Então iríamos passar agora ao colega Manuel Saraiva do Fundão. Está presente? Já pode falar. Ora, eu falo aqui. Não está a falar. Pergunto se estão a ouvir. Está a ouvir? Estou a ouvir, sim. Faz favor, colega. O subastonário está a ouvir? Perfeitamente, colega, pode falar. O subastonário, os colegas do Conselho Geral e meus colegas de profissão, em especial o Manuel Parroca, meu conterrâneo do Fundão. Ficou sem som. Eu para desligar, foi eu que não desligo, eu tenho que desligar. Tem que ligar o som, colega. Colega, tem que ligar o som, não está ligado. Tem que ligar o som no computador. Deve ter carregado num sítio que tirou o som. Não pode mexer, não. Já está, agora pode falar. Agora já tem som. Obrigado. Eu prestei homenagem ao Flor de Neves, não é? Eu estou retirado no ano de advocacia, estou num lar de recuperação. É esta minha situação triste, porque a profissão de advogado sempre me encantou. E eu fui advogado em que no Fundão havia 4 advogados apenas. Hoje deve ser mais de 50. Eu há um ano que estou completamente afastado do Fundão. Sr. Bastonário,
deixo um abraço para vocês dois e para os colegas do Conselho Geral e os colegas todos que eu vi aqui. Abraço para vós todos. Um grande abraço. E até para o ano, se Deus quiser. Obrigado, caro colega. Um grande abraço. Votos de pronta recuperação. Iríamos passar agora à colega Maria Helena Anastácio, que é a primeira das nossas colegas aqui. Nós, hoje, na advocacia, as mulheres são a esmagadora maioria, mas, pelos vistos, não era assim há 50 anos e, portanto, a colega tem um grande testemunho a dar relativamente aqui aos colegas e principalmente às colegas mais jovens. Portanto, peço então o seu testemunho. Muitíssimo obrigado. Pode falar. Sim, eu não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente, colega. Os meus cumprimentos ao Sr. Bastonário e a todos os colegas. Estou hoje muito grata por estar aqui a representar, principalmente por estar a representar as colegas do sexo feminino. E realmente, olhando para trás, não há dúvida que efetivamente eu dei todos estes anos por bem empregas, quando estive ao serviço realmente das pessoas, porque essencialmente para mim eu tirei o curso de Direito porque o meu pai, que era escrivão de Direito, não completou o curso. Foi trabalhar, nasceram as filhas e ele não tirou o curso. E a filha mais velha quis, efetivamente, tirar o curso, dar essa alegria ao seu pai. Por isso vim para Direito. No entanto, como devem lembrar-se, aqueles que são da minha idade, era muito difícil realmente uma senhora, no meio de tantos homens, vingar e ter realmente o à vontade para ser advogada, principalmente advogada de barra. E eu queria sê-lo, mas era muito tímida. Tinha a timidez própria da época de uma senhora, éramos pouquíssimas, no meio de tantos colegas masculinos. E quando acabei o curso, fui lecionar. Fui lecionar para as escolas comerciais, Direito Comercial, Economia Política, e foi no ensino, principalmente lecionando aos alunos da noite, que eram mais velhos do que eu na altura, e muito interessados por todas as matérias de Direito, que eu consegui adquirir à vontade, a facilidade de expressão, perder a timidez e enfrentar com toda a confiança a inscrição na ordem. E inscrevi-me em 1970, sendo mãe já de dois dos meus 3 filhos e encarando de frente a defesa das pessoas, porque não, apesar de eu ter lecionado o direito comercial, não era o aspecto comercial que me interessava, eram as pessoas. E foi no direito de família, foi na defesa dos trabalhadores, no direito laboral e no direito criminal, foram as 3 matérias que realmente me interessaram ao longo da minha vida. E eu ia aos sábados visitar os réus presos que estavam nas cadeias, aos sábados, muitas vezes levando os meus filhos no carro para estarem comigo, não os podia deixar, mas eu ia visitar os reclusos, abrindo o meu pequeno escritório aos assuntos de família, que já eram muitos. Veio 25 de Abril, abriram-se as portas para os divórcios, havia problemas a resolver, muitos a nível dos filhos, e foi realmente toda a minha vida dedicada à família, ao trabalho, os direitos laborais, os direitos dos trabalhadores e ao crime. E aos reclusos, muitos deles ansiosos para que realmente pudessem ser compreendidos, porque nessa altura havia realmente muita necessidade de entender, compreender as pessoas.
e foi para as pessoas que eu realmente dediquei toda a minha vida no campo da justiça, no campo dos tribunais. E como para mim ser advogada foi muito, tem sido sempre muito importante, apesar de hoje ter a dificuldade visual, porque sofro de degenerescência macular, e isso que me impede de ler sem ser com uma lupa, que me impede de ter os contactos com estas novas tecnologias. Foi a minha filha que me preparou este instrumento que eu tenho aqui na minha frente, mas que não sei manejar. Mas como para mim ser advogada durante todo o tempo, não posso deixar de continuar a ouvir, a estar interessada, a dar pareceres se me pedirem, ditando advogada uma vez, advogada toda a vida, e continuo inscrita realmente na ordem, apesar dos meus 83 anos, que completei no dia 9 deste mês de maio. Aqui estou, Sr. Bastonário, felizmente a nível cerebral, ainda em perfeitas condições, ainda a interessar-me pelos problemas do presente, ainda a preparar os netos para o futuro e ainda a escrever poesia, que faço desde os meus 10 anos. Para todos, um grande abraço, muita força, vamos vencer esta epidemia, vamos realmente continuar nesta nossa vida de defesa dos outros. Muito boa tarde. Muito obrigada. Cara colega, em primeiro lugar, muitos parabéns atrasados pelo seu aniversário recente. 83 anos é uma bonita data e queria também agradecer o seu testemunho relativamente às dificuldades enormes que as nossas colegas tinham quando há 50 anos ingressavam na nossa profissão e felicitá-la por ter vencido todas essas dificuldades e 50 anos depois estar aqui a dar os seus testemunhos às gerações mais jovens. Muito obrigado. Íamos passar então ao colega Marcos de Ascensão, de Lisboa, está presente? Ora, já está o som ligado, creio eu. Sim, colega, pode-lhe falar. Boa tarde, Sr. Bastonário e a equipa que agora tem, num tempo nada fácil, levar uma tarefa complicada, transição complicada. Lembrando os meus ilustres colegas que falaram antes, não é nada fácil levar esta barca, para quem se lembra do que era a advocacia, do que é, as mudanças que houve, os conhecimentos que tem que existir. Mas o Sr. Bastonário não me leva a mal, que dê um cumprimento especial a alguém que me tem acompanhado mais vezes naquelas coisas que acontecem nas nossas profissões. Eu lá, o Pedro Biscaia, com certeza, não levará mal, porque durante algum tempo e matérias exatamente profissionais fizemos isto. Uma vez dito isso, quero também cumprimentar naturalmente os meus colegas, somos quase todos jovens, como bem se vê, uns mais dispostos ainda a continuar uma carreira e outros já assim mais, não digo cansados, mas assim mais encostados àquilo que a gente diz, uma certa reforma, porque o peso dos tais processos pesados, muitas vezes, demora muitos anos, e quando são muito complicados e aquilo que o advogado é o advogado para o cliente descansar, não pode passar com muita facilidade determinados tempos e, portanto, aos meus colegas todos, quero também dizer que continuo ativo, mas já não com a porta todos os dias, etc, e continuando apenas como advogado, mas servindo, sobretudo, aqueles clientes, empresas ou pessoas que ao longo desse ano. Portanto, dentro disso, quero cumprimentar todos os meus colegas que fazem estes 50 anos de advocacia, mas também não me levem a mal que faça alguma referência específica
alguém que foi meu colega de curso e que depois acabei por encontrar, eu sou de Coimbra, portanto, acabei por encontrar muitas vezes, há 30 anos, à volta disso, mais no Porto do que em Lisboa. Porque aquilo que chamava a advocacia da empresa, empresas internacionais, etc., a produção estava mais no norte, não sei se ainda me parece que continua muito assim, e nessa altura não havia a facilidade da digitalização, etc., nem era fácil acompanhar o cliente, os próprios clientes não. Portanto, estou-me a referir concretamente ao Neiva, ao meu colega e amigo Luís Neiva, que foi um colega muito bom em Coimbra e que também assim é. Ao mesmo tempo, gostaria de lembrar alguns que, não sendo colegas, foram aquilo que nós chamamos adversários, que tinham outros clientes. Pois dentro dessa ordem, gostaria de referir, já aqui foi referido, pelo Luís Salles Leal, portanto, o António Maria Pereira, que foi adversário em algumas causas relacionadas com alguma temática específica, que chamava direito de clientela, etc, etc. E, em especial, também recordo o António Maria Pereira, porque trabalhava nesse escritório um amigo e colega, também colega do Neiva Santos, que faleceu muito novo, mas que gostaria de recordar, o Owen Pinheiro Torres. Portanto, foi um ilustre colega neste mesmo escritório. Mas também gostaria de lembrar outros adversários que tivemos. Sabemos, quando estamos a falar de adversários, já disse que era o Moraes Leitão. Nós tratamos assim, Moraes Leitão, já falecido. E também um mais próximo e amigo, durante muito tempo, Coelho Ribeiro, José Manuel Coelho Ribeiro, que era bastonário quando eu estava mais em relações académicas, mais em Paris, etc, etc, mas que acompanhámos muito e que também foi, nos meus tempos de jovem, também eu tive como adversário, ele representando uma determinada empresa e eu outra, nada mais, nada menos do que no Tribunal de Trabalho. Mais tarde fomos nos encontrando e aproximamos-nos com o que fazemos. Portanto, uma vez dito isso, eu quero apenas dizer que toda a vida, e por acaso, eu nunca aceitei qualquer tipo de lugar que me impedisse de ser advogado. E pedi demissões logo ainda jovem relativamente a isso. E quando tive que fazer funções pós-carreira de marinha, como costuma ter o serviço obrigatório no direito internacional marítimo, quando fui para o então Ministério do Ultramar, fui como advogado, mas como advogado em tempo parcial. E, portanto, porque advogado, para mim, para o meu estilo, como costuma dizer, na advocacia, a advocacia é para quem é capaz de lutar. E nenhuma causa é igual à outra. Mas quando a gente se entrega, o cliente tem que estar descansado. E, portanto, talvez pelo próprio feitio, eu fui advogado a vida inteira, por isso estou com 50 anos, continuo como advogado e o factor académico é apenas um acrescente, se assim quiserem, mas eu não fiz a carreira académica, apesar de ter chegado, como alguns saberão, no doutoramento, para a Sorbonne, etc., nessas áreas todo direito comunitário, etc., eu fui, por acaso, lá antes de Portugal, pedir adesão às comunidades europeias, porque eu achava que os meus clientes iam exigir que eu soubesse nas relações internacionais e isso é esse mesmo estudo. Portanto, ser advogado não é para quem quer, na minha perspectiva, é uma vocação e que a gente não resiste à luta relativamente. Sr. Bastonário e meus caros colegas e amigos, um grande abraço para todos. Muito obrigado, colega, um abraço muito grande também.
Vamos então passar agora ao colega Nuno Moreira, que foi vogal do Conselho Distrital do Porto e membro do Instituto da Conferência do Porto e também membro da Comissão de Relações Internacionais da Ordem. O colega está presente. Nuno Moreira. Parece que não está. Então, e o colega Salvador Coutinho, de Vila Nova de Famalicão, está? Vejo também. Sim. Penso que então, já falámos com todos os que estão presentes, caros colegas, mais uma vez queria agradecer a todos o vosso testemunho, que foi um testemunho muito importante e muito valioso como exemplo para todas as novas gerações que agora estão presentes na Ordem e que recolherão e assegurarão a continuidade na nossa profissão. Nestes tempos difíceis de pandemia, foi esta a forma que pudemos arranjar para assinalar este dia convosco. Espero que tenham gostado, espero que também tenham aproveitado esta oportunidade, não só para nos ver a nós, mas também para vos rever a todos uns aos outros, que é de facto um dos objetivos destes nossos encontros no âmbito da Ordem, e esperamos que daqui a um ano, portanto, ou seja, desta vez em Mafra, marcamos encontro e que nessa altura possamos estar livres desta malfadada pandemia que infelizmente atingiu o nosso país e o mundo em geral, mas que temos todos, como advogados, como é sabido, somos resilientes e vamos continuar a lutar, como aqui foi muito bem dito, para ultrapassar todas estas dificuldades. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o nosso desafio, muito obrigado por todo o vosso testemunho, que foi muito útil para nós e que nos dá força também para continuarmos nesta batalha todos os dias na nossa Ordem, e deixo-vos a todos um abraço muito grande e que fiquem bem e fiquem com saúde, que é isso que é preciso nestas fases complicadas. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado.